Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos tentar fazer um teste de verificação ou continuar realizando testes de verificação sobre os resultados propostos relativos às integrais. No caso agora a integral fundamental número 15, integral aplicada sobre a função cossecante de x elevado a expoente 2 infinitésimo de x. O resultado dessa integral, o resultado proposto é menos cotangente de x mais uma constante numérica. Essa constante k é constante numérica com k pertencente ao espaço contínuo dos reais. Então, nós sabemos que o procedimento associado ao teste de verificação consiste em aplicar o operador de derivada em relação a x sobre o resultado proposto, a saber, menos cotangente de x mais constante numérica, de modo que nós temos derivada em relação a x aplicado sobre menos cotangente de x mais derivada em relação a x aplicado à constante numérica k, porquanto admitamos e consideramos que o limite de uma constante é a própria constante e, por conseguinte, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, aqui nós temos como resultado zero, então derivada a propósito, sempre que uma constante multiplicativa estiver atuando sobre uma função, o operador de derivada ou operador de integral de tal maneira aplicado que essa constante pode ser retirada sem qualquer perda de generalidade, uma vez que derivada de constante é igual a zero. Então aqui nós temos menos 1 multiplicado pela aplicação do operador de derivada sobre a cotangente de x. Quanto que vale a cotangente? Nós sabemos que a cotangente de x é cosseno de x dividido por seno de x. E implica, então, que a derivada em relação a x aplicada à cotangente de x é a derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x multiplicado por seno de x elevado a expoente menos 1. Então, isso é dado por cosseno de x multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de x elevado a expoente menos 1, mais seno de x elevado a expoente menos 1, multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x. Então, aqui nós temos cosseno de x. Isso aqui nós temos menos 1 multiplicado por seno de x elevado a expoente menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de x mais seno de x elevado a expoente menos 1 multiplicado por menos 1, pois derivada de cosseno é derivada de cosseno é menos 1 multiplicado por seno de x, então nós temos assim menos 1 multiplicado por cosseno de x dividido por seno de x elevado a expoente 2, derivada de seno de x em relação a x é o próprio cosseno de x. E então nós temos menos 1, pois seno de x elevado a menos 1 multiplicado por seno de x é seno de x elevado a expoente 0, que é igual a 1. Então aqui nós temos, se pusermos em evidência o menos 1, nós teremos cosseno de x elevado a expoente 2 mais seno de x elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por seno de x elevado a expoente 2. Aqui está, 2. Então, nós temos menos 1. Certo, menos 1.
admitindo, considerando que essa relação é expressa e demonstrada pela trigonometria do círculo, onde cosseno elevado a 2 mais seno elevado a 2 é igual a 1, nós temos esse termo como 1 dividido por seno de x, esse termo elevado a expoente 2, e nós sabemos que cossecante de x é igual a 1 dividido, vamos aqui escrever, cossecante de x é igual a 1 dividido por seno de x, o que implica que aqui nós temos necessariamente menos 1 multiplicado por cossecante de x, esse termo elevado a expoente 2. E então, nós sabemos que existe esse menos 1, então aqui, derivada em relação a x aplicado sobre menos cotangente de x mais k, isso é igual a menos 1 desse termo multiplicado pelo resultado da derivada que é menos 1 cossecante de x, e essa cossecante elevada a expoente 2, temos como resultado cossecante de x elevado a expoente 2, ou seja, exata e precisamente a função que está submetida ao processo de integração. Então, este resultado está corretíssimo, uma vez que submetido, então, a aplicação do operador de derivada gera a cossecante elevada a expoente 2, função essa que está submetida ao processo de integração. Agradecemos a atenção de todos vós que prestigiais o nosso modesto canal. Em breve estaremos dando continuidade ao nosso modesto curso. Muito obrigado.